Fala filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a filosofia na sala de aula. Mais precisamente sobre a filosofia com crianças e as perguntas lógicas e éticas empreendidas e formuladas pelas próprias, né? E assim como falar um pouquinho sobre algumas pressuposições educacionais de filosofia para crianças. Então, as perguntas lógicas têm a ver com raciocínio. No texto A Descoberta de Aridos Teles, a novela para a quinta e sexta série do primeiro grau do programa de Filosofia para Crianças, os alunos fazem perguntas como: e daí? O que se pode concluir disso? Ou, com base no que já sabemos, o que podemos descobrir? Estamos usando a lógica quando, por exemplo, ao ler um aviso que diz fechado aos domingos, assumimos que o lugar está aberto de segunda a sábado. Estamos usando a lógica quando percebemos que a afirmação vira-latas latem segue-se das frases cães latem e vira-latas são cães. A relação da lógica com o pensar é, de certo modo, similar à relação da gramática com a linguagem. A gramática estabelece as regras que devemos seguir para falar direito. E a lógica, as regras que devemos seguir se queremos pensar bem, pensar direito. Uma das regras que interessa à lógica é a consistência. Se os alunos dizem que fizeram a lição de casa e logo depois dizem que ainda não fizeram, certamente estão sendo inconsistentes. O que a lógica pode fazer é enfatizar a importância de ser consistente ao pensar, ao falar e ao agir. Agora vamos falar um pouquinho de perguntas éticas. As crianças querem saber o que é bom, o que é certo, o que é justo. Talvez elas não perguntem, talvez nem mesmo perguntem aos colegas, mas perguntam para si mesmas. E se participarmos de uma discussão filosófica com os nossos alunos, logo perceberemos que estão interessados em moral tanto quanto todo mundo, qualquer pessoa. Eles querem saber o que importa e o que não importa. Eles querem saber quais as coisas que são importantes e, portanto, que vale a pena conseguir, e as que não são. Geralmente, quando querem saber o que é certo fazer, eles não perguntam a nós. Eles apenas observam o que fazemos e agem do mesmo modo. Por exemplo, suponha que sempre insistimos na importância da honestidade, e ao mesmo tempo, eles observam que respeitamos a propriedade dos outros. O que eles aprenderão? Na realidade, aprenderão não apenas duas, mas três coisas. Eles aprenderão a defender a honestidade, assim como fazemos. Aprenderão a respeitar o que é dos outros, assim como nós respeitamos. E aprenderão a manter a coerência entre o que defendem e o que fazem, assim como nós estamos tentando fazer, ou assim como quem tenta ser coerente. Agora, não adianta nada uma pessoa que defende honestidade, mas não respeita o que é dos outros, né? Agora, suponha que os levemos para viajar e na hora de fazer as malas, vem que colocamos na mala as toalhas e os cinzeiros do hotel. O que eles aprenderão? Novamente, três coisas. Eles continuarão a defender a honestidade, como nós, mas não irão praticá-la, como nós. Não é isso que está acontecendo na política do nosso país? Um bando de negro moralista defendendo a honestidade, votou no Bolsonaro, que também é um hipócrita que defende a honestidade, mas nos bastidores faz um monte de merda com uma famosa rachadinha, que dava o salário para os funcionários e os funcionários devolviam uma parte desse salário, usavam esse dinheiro para investir nas mais diversas coisas, tem envolvimento com o ministro. Então, o discurso, está só no discurso a honestidade, não na prática, né? Eles continuarão defendendo a honestidade, mas não irão praticá-la, como nós, e acreditarão que deve haver uma incoerência entre o que se prega e o que se faz. Então, não há uma relação entre o que a gente fala e o que a gente faz. O que a gente fala é da boca para fora, o que a gente faz é de acordo com os nossos interesses. Assim, se as crianças precisam aprender a integridade moral, é importante que compreendam a coerência. Contudo, a coerência deve ser praticada por aqueles que as crianças têm como modelos de conduta correta. Não servirá de nada se eles apenas a defendem oralmente para as crianças. No entanto, o melhor modo de explicar a natureza da coerência é a lógica. O que significa ideias coerentes com outras ideias? O que significa ideias coerentes com as ações? O que quer dizer ações coerentes com outras ações? O exercício da lógica pode desenvolver nas crianças um apreço pela consistência, que é uma condição básica da integridade moral. E, ao mesmo tempo, pode desenvolver nas crianças uma consciência do raciocínio válido, de tal modo que, no caso de terem que se afastar da coerência, reconheçam que devem ter boas razões para fazer isso. Vamos falar agora de algumas pressuposições educacionais de filosofia para crianças.
O interesse pelas possibilidades educacionais da filosofia como disciplina da escola primária sugere que se deveria prestar atenção ao que essa curiosa inovação pode implicar. Investigar tais pressuposições poderia, em troca, esclarecer as sempre obscuras conexões entre educação e filosofia. No passado, as discussões sobre filosofia para jovens pressupunham que os estudantes não podiam ter idade inferior dos que frequentam a escola secundária, o ensino médio ou o ginásio, né? A perspectiva de incentivar a reflexão filosófica entre as crianças do primeiro grau era literalmente impensável. Mais adiante, essas discussões tenderam a supor que as dificuldades de se apresentar a filosofia aos jovens estavam na inerente complexidade da disciplina, sem falar na abstração, que a tornava muito enfadonha e inacessível para as crianças. Consequentemente, os esforços de apresentar a filosofia aos jovens limitavam-se a procurar meios de tornar a disciplina mais simples e mais aceitável. Mas, obviamente, não se pôde avançar muito longe por esse caminho, tendo sido, então, pressuposto que se deveria concentrar em proporcionar um enriquecimento filosófico aos alunos mais brilhantes dos últimos anos do segundo grau do ensino médio. Essas pressuposições faziam parte de uma antiga teoria da educação, segundo a qual o processo de aprendizagem não era mais do que a transmissão de conteúdos do conhecimento humano dos adultos para os mais jovens, do mesmo modo como um pássaro deixava cair pedaços de alimento nos bicos abertos da sua prole. A teoria alternativa da educação, que os que propõem filosofia para crianças, de certo modo, aceitam, sustenta a afirmação de que o processo educacional deve gerar atividades de pensamento entre os que aprendem. De acordo com os defensores dessa teoria, do mesmo modo que o ensino da história gera pensamento histórico e o ensino da matemática gera pensamento matemático, o ensino da filosofia deve gerar também um pensamento filosófico, seja qual for a idade do estudante. É característico desse enfoque a pressuposição de que o pensamento filosófico envolve, por um lado, uma apreciação das ideias, dos argumentos lógicos e dos sistemas de conceitos, e, por outro, uma evidente facilidade de se lidar com os conceitos filosóficos, para separá-los e uni-los de novas formas. Então, esse é um pouquinho aí, né, da filosofia na sala de aula, filosofia para criança, e das perguntas lógicas, perguntas éticas e algumas pressuposições educacionais de filosofia para criança. Espero que você tenha gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seu comentário e sugestões de temas e assuntos para serem abordados nos vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.